Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Uma manhã com bastante calor aqui em Valparaíso, está muito quente, não está fácil. Eu durmo com ventilador, 2 ventiladores e mesmo assim não está fácil. Infelizmente eu não possuo ar-condicionado. Eu louvo a Deus, eu estou bem melhor, que eu fiz a operação. Marcondes, querido, fiz a operação de catarata, já estou bem melhor, mas mesmo assim ainda sinto algo que não é legal. Uma nuvenzinha aqui ao lado, mas Deus está no controle. Gente, eu vou falar sobre um assunto. Marcondes, compartilha aí, tá? Coloca bastante coraçãozinho aí. É um assunto que eu pesquisei aqui, acabei de fazer a pesquisa, muito top. Ontem à noite eu estava pensando porque a Bíblia fala assim: filho meu, dá-me o teu coração. Por que Deus pede o nosso coração? Primeiro, porque dele procede as saídas da vida. E eu sempre pensei assim: cérebro e coração é algo assim muito complexo, né? Eu estudei também muito sobre neurociência. Fiz uma especialização, não cheguei a terminar, preciso terminar, mas falta pouco. Mas em neuropsicopedagogia, que eu sou especialista, e também fiz educação especial inclusiva, nós estudamos muito sobre as emoções, né? E em psicanálise nós estudamos o consciente, o inconsciente e tal. Então eu fiz um apanhado aqui e eu fiquei pensando, o coração pensa porque o Senhor Jesus pede o nosso coração, isso que eu estou à porta e bato, significando o coração. Eu estava muito bem, eu começo a falar, começo a tossir, porque está muito abafado aqui também. Bom dia, bom dia. Desvendando os segredos do coração de acordo com a Bíblia e a neurociência. Gente, é um assunto maravilhoso, eu amei. Depois que eu fiz a pesquisa aqui, Pastor Nelson, doutor em psicanálise clínica. Nelson Alves de Andrade. Nós vamos falar primeiramente sobre a Bíblia. Bom dia e a paz para todos aí, tá? Eu espero que tenha bastante coraçãozinho aí. Prestem bem atenção, é um assunto muito bom, eu amei. Na Bíblia, o coração é entendido como o centro do ser humano, onde se originam pensamentos, emoções, vontade, intenções e decisões. É considerado o núcleo ou centro da personalidade, da consciência e da vida moral, mais do que apenas um órgão físico. Vejamos aí o significado espiritual do coração na Bíblia. Obrigado, os presentes aí. Pode mandar mais presentes. O coração na Bíblia é muito mais do que um órgão físico. Ele é o centro da vida emocional, moral, intelectual e espiritual do ser humano. Na linguagem bíblica, o coração representa a sede dos pensamentos, dos sentimentos, decisões e ações, sendo o núcleo da personalidade e da consciência religiosa. O coração é onde o homem busca a Deus, o serve, o ama e onde residem as intenções, sejam elas boas ou más. É dito que os desígnios do coração podem ser maus desde a infância,
Gênesis capítulo 8, versículo 21. E que o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Prestem bem atenção, porque eu estou falando primeiramente sobre a Bíblia e depois eu vou falar sobre a Bíblia e a neurociência. Jesus afirmou que as impurezas não vêm do que se ingere, mas do que sai pela boca, pois isso procede do coração, onde residem mais intenções como assassinatos, adultérios, roubos e difamações. Mateus capítulo 15, versículo 15 ao 20. Deus prometeu dar um coração novo, tirando o coração de pedra e substituindo-o por um coração de carne, simbolizando uma transformação espiritual e moral. Ezequiel 36, versículo 26. É claro que nós estamos diante de uma simbologia, estamos diante de uma metáfora. O coração como centro da vida e da mente. Na Bíblia, o coração é citado mais de 1000 vezes, raramente em sentido fisiológico, mas quase sempre como símbolo da vida intelectual e emocional. Ele engloba funções que hoje sabemos serem do cérebro, como pensamentos, emoções, consciência, apontando que a mente e o cérebro são interligados e que o coração bíblico se refere a essa complexa atividade interna da pessoa. É o que nós iremos ver aqui daqui a pouco, quando falarmos sobre a neurociência. E eu fiquei assim, intrigado, pensando, filho meu, dá no teu coração, porque o coração é um órgão que bombeia sangue. E porque Deus pede o nosso coração, e a Bíblia fala das emoções, dos pensamentos. E os versículos importantes, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Jeremias 17, 9. Eu vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36, 26. Já foi lido aqui. O coração, na realidade, simboliza o centro da vida espiritual, moral, onde Deus é procurado, ouvido, servido e amado. Eu ficava pensando sobre isso. Mas a neurociência me deu uma resposta maravilhosa. A Bíblia usa o coração para representar a mente, a consciência e a vontade humana, o lugar onde estão as intenções, as decisões e as escolhas entre o bem e o mal. E isso eu ficava pensando, não é no cérebro, mas há uma interligação muito forte, há uma ligação entre os dois, entre o cérebro e entre o coração. Muitas passagens mostram a importância do coração, como amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Marcos 12, 30. Bem-aventurados os de coração, porque verão a Deus. Mateus 5 e 8. O coração pode estar voltado para Deus, puro e disposto, ou fechado, de pedra, e moralmente corrompido, conforme a promessa da purificação pelo sangue de Jesus. Ezequiel 36, 26. Esse coração de pedra, esse coração que não ama, esse coração que não se abre para o Senhor e moralmente corrompido, a Bíblia diz, alma que pecar, essa morrerá. Então o pecado envolve todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. Jesus mesmo afirmou que as impurezas saem do coração, influenciando as palavras e as ações humanas. Mateus 15, versículo 18 ao versículo 20. O coração é o centro da existência humana, espiritual, emocional, moral, onde se encontram as decisões, as intenções e a relação com Deus. Ele é mais do que um órgão físico, é o símbolo da alma, da identidade interior da pessoa. É um assunto muito complexo, mas é um assunto top, muito bacana, muito essencial. Como a Bíblia, me acompanhem bem aí, cadê os coraçõezinhos? Só tem 75. Como a Bíblia descreve o coração como centro moral e espiritual.
A Bíblia descreve o coração como o centro moral e espiritual do ser humano, onde nascem pensamentos, as intenções, as emoções, as decisões profundas. É o núcleo da consciência, da personalidade e da vida espiritual. As passagens bíblicas enfatizam que o coração é onde o homem busca a Deus, toma decisões morais e forma seu relacionamento com Ele. Isso é muito interessante, nós compreendemos isso. O coração é o lugar de onde provém a oração, as ações morais e as escolhas fundamentais da vida. Mateus 5 e versículo 8, Marcos 12, versículo 30. E isso simboliza justamente a profundidade do ser, sendo a sede das intenções, das motivações, das pessoas, revelando o caráter moral e espiritual. Marcos 7, 21 ao 23. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. O coração ele é considerado a região radical da vida, que determina a pureza, a retidão e fidelidade, ou, ao contrário, o mal e a corrupção moral. Nós vemos isso em Provérbios 4, 23 e Jeremias 17, 9. Deus conhece o coração profundamente. Ele é o centro oculto, inacessível à razão humana, que somente o Espírito de Deus pode sondar. Salmo 44, 21, 1 Samuel 16 e 7. O salmista disse: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. É o lugar das decisões últimas, onde se escolhe entre a vida e a morte, entre o bem e o mal, que define o destino espiritual de cada pessoa. Deuteronômio 30, 19. Aí eu tenho algumas passagens bíblicas aqui. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito e de todas as tuas forças. Marcos capítulo 12, versículo 30. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mateus capítulo 5 e o versículo 8. E daí, estão gostando, pessoal? Do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, adultério. Marcos capítulo 7, versículo 21. Guarda o teu coração acima de tudo, pois dele depende toda a tua vida. Provérbios 4, 23. O coração, portanto, na Bíblia, é muito mais do que um órgão físico. É a central da vida espiritual, da vida emocional, da vida moral, que dirige o comportamento humano e a relação com Deus. Vejamos o significado teológico do coração em Jeremias 17, 9. O significado teológico do coração, de acordo com Jeremias 17, 9, é o centro emocional e espiritual do ser humano, que é descrito como enganoso e perverso. Esse versículo, ele destaca que o coração do humano tem uma natureza corrupta, propensa ao pecado e à desobediência a Deus, a ponto de ser considerado mais enganoso do que todas as coisas, e com uma doença incurável. Essa doença se refere à condição pecaminosa inerente à humanidade, que só pode ser curada pela graça e pela intervenção divina. A teologia por trás deste versículo aponta que o coração humano não é uma fonte confiável para a tomada de decisões ou para determinar o que é certo, pois ele pode levar as pessoas a caminhos errados sem que elas percebam. Somente Deus pode sondar e conhecer plenamente o coração. E é necessário buscar a cura e a transformação espiritual que ele fornece. Pois o homem por si só não é capaz de compreender ou corrigir o seu próprio coração. Somente quando nós entregamos
o nosso coração ao Senhor Jesus. Em resumo, Jeremias capítulo 7, 17, versículo 9, ensina que a natureza do coração humano é enganosa e corrupta, e que essa condição revela a necessidade de dependência de Deus para a verdadeira transformação moral e espiritual. Então, somente Deus ele pode penetrar em nosso coração e fazer realmente uma grande mudança, uma grande transformação. Aqui eu mostrei para vocês, resumidamente, claro, sobre o coração de acordo à Bíblia. Agora vejamos a neurociência e o coração. Até eu coloquei uma figurinha aqui, né, na minha pesquisa, que eu fiz um artigo científico aqui. Para mostrar aqui, ó, a neurociência e o coração, que é o que nós iremos explicar. É muito interessante este assunto, queridos. Portanto, sigam-me aí. A neurociência revela que o coração não é apenas uma bomba que circula o sangue, mas possui uma complexa rede de neurônios chamada sistema nervoso intracardíaco, ou cérebro do coração. Prestem bem atenção, que aí eu acredito que vocês vão gostar bastante. Esse sistema contém cerca de 40 mil neurônios que podem processar informações de forma autônoma, enviar sinais ao cérebro e influenciar emoções, pensamentos e comportamentos, formando uma comunicação bidirecional entre cérebro e coração. Vejam que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. É algo top, é algo nobre que você aprende mais e mais. Por isso eu peço que vocês compartilhem aí com outras pessoas, porque elas serão abençoadas. Veja, a neurociência é uma disciplina interdisciplinar que visa compreender o sistema nervoso e suas funções. Este campo de estudo é bastante abrangente, compreendendo ainda várias áreas, tais como a neuroanatomia, neurofisiologia, neurobiologia e mesmo neurologia. É um campo muito vasto, é um campo novo, é um campo de pesquisa muito forte. Eu estudei muitas coisas sobre isso. Então essa neurociência é uma ciência interdisciplinar que mantém contato com outras disciplinas, como biologia, química, medicina, matemática, linguística, engenharia, física, ciência da computação e outras várias. E a neurociência é essencial para a psicologia, pois fornece uma base científica para entender como o cérebro afeta o comportamento humano, compreender o funcionamento cerebral, para ajudar profissionais e pacientes a decifrarem questões relacionadas à saúde mental, como a depressão, ansiedade, esquizofrenia e outros transtornos. Então a neurociência é um estudo top. E o que eu estou falando aqui é muito top também. Eu amei essa pesquisa que eu fiz. Sofia, bom dia, tudo bem? E nós vemos então a neurociência aí, que revela que o coração não é apenas uma bomba que circula o sangue, mas possui uma complexa rede de neurônios, o que eu já falei aí. Pesquisas indicam que o coração envia para o cérebro sinais por meio de impulsos nervosos, hormônios, neurotransmissores e campos eletromagnéticos que impactam áreas cerebrais responsáveis pela percepção emocional e tomada de decisão. Essa conexão íntima explica como emoções,
como ansiedade, afetam o ritmo cardíaco. E inversamente, como o controle da respiração e dos batimentos cardíacos podem influenciar estudos emocionais. Vamos mandar coraçãozinho aí, tem apenas 400 e pouco. 446. Prestem bem atenção. Por isso, o coração é visto como um órgão que participa ativamente da cognição emocional, não apenas seguindo instruções do cérebro, mas contribuindo para a regulação emocional e para a consciência humana e um diálogo contínuo com o sistema nervoso central. O coração não é a origem das emoções, segundo a neurociência. As emoções são processadas principalmente no cérebro, em áreas específicas, como o sistema límbico e a amígdala, que interpretam os estímulos sensoriais e liberam neurotransmissores responsáveis pelas sensações emocionais. No entanto, o coração tem um papel importante na comunicação com o cérebro. Prestem bem atenção. Ele envia impulsos nervosos e sinais químicos que influenciam a atividade cerebral, especialmente em áreas relacionadas às emoções. Essa comunicação ocorre por meio de impulsos nervosos, hormônios, neurotransmissores e ondas de pressão, criando uma interação em que o coração pode influenciar a percepção emocional e a tomada de decisões. Vejam que coisa interessante. O coração também pode responder às emoções com variações nos batimentos cardíacos e liberação de hormônios do bem-estar, como a ocitocina. Ainda assim, o coração não sente emoções por si só. Vejam, está dizendo por si só. Há toda uma engrenagem. Ainda assim, o coração não se sente, não sente emoções por si só. Ele reflete e integra as respostas do cérebro ao estado emocional do organismo. Em resumo, as emoções nascem e são geradas no cérebro, mas o coração participa na modulação dessas emoções e na resposta fisiológica que acompanha os sentimentos. E você veja que quando nós sentimos realmente um susto, uma emoção, seja de alegria ou de tristeza, o coração acelera, nossa pressão aumenta. Então veja que a neurociência aqui está top, está explicando muito bem. E também a Bíblia quando fala, filho meu, dá-me o teu coração, né? Como o sistema intracardíaco funciona? O sistema nervoso intracardíaco é uma complexa rede de neurônios localizadas dentro do coração, que funciona, observem aí, como um mini cérebro do órgão. Ele é composto por plexos ganglionares, gânglios e axônios interconectados, eles estão ligados, que controlam diversas funções cardíacas de maneira autônoma, incluindo o ritmo dos batimentos cardíacos. Esses neurônios, especialmente concentrados próximos ao sino atrial, a estrutura do coração, responsável por iniciar e regular os impulsos que definem a frequência do batimento cardíaco. Esse sistema nervoso permite que o coração processe informações de forma independente do cérebro, enviando sinais de volta para o sistema nervoso central, influenciando emoções,
decisões e comportamentos. Além disso, ele integra sinais da intervenção extrínseca vindo do cérebro e sistema nervoso autônomo, e possui capacidade de memória neuronal, podendo registrar as experiências e adaptar respostas. Gente, eu pesquisando isso me deu uma alegria tão grande, porque eu já estudei muito sobre o cérebro humano, né? Quando eu estudei sobre o cérebro humano, eu chorei, eu falei em línguas e eu exaltei o nome do Senhor, essa complexidade cerebral, essa máquina, esse computador que está em nós, não é verdade? E vendo hoje sobre esse assunto aqui, o meu coração pulou de alegria, né? Assim, o sistema nervoso intracardíaco regula o funcionamento do coração, protege o órgão contra distúrbios e contribui para o diálogo dinâmico entre o coração e o cérebro. Então vejam que há uma comunicação. O cérebro não age sozinho, o coração não age sozinho, manifestando uma interação bidirecional que impacta desde a saúde física até o estado emocional e cognitivo da pessoa. O sistema nervoso intracardíaco é uma rede complexa de neurônios localizadas dentro do coração, que funcionam como um mini cérebro do órgão, eu já falei. É composto por gânglios, plexos ganglionários e axônios interconectados, né? E aí nós vemos essa ligação tão forte, esses gânglios aí, especialmente concentrados próximo ao nó sinoatrial, que é responsável por iniciar e regular o ritmo dos batimentos cardíacos. E esse sistema ele permite que o coração tenha autonomia para regular seu funcionamento, enviando sinais ao cérebro e recebendo dele o que influencia não só o ritmo cardíaco, mas também os aspectos emocionais e comportamentais. Além disso, nós vemos ele tem a capacidade, além disso, o sistema tem capacidade de memória neuronal, podendo registrar experiências e ajustar respostas, funcionando aí em diálogo constante com o sistema nervoso central. Isso até eu já falei. E essa interação bidirecional entre coração e cérebro é fundamental para a saúde física e a saúde emocional do indivíduo. Estou repetindo aqui. Aí eu pensei assim, o coração pensa? Aí eu digitei lá, o coração pensa, os neurônios do coração pensam. Vejamos aqui. Coloquei uma figurinha aqui bem legal, ó. Deixa eu mostrar a figurinha, a imagem. O coração pensa, os neurônios do coração pensam, é o que nós veremos. Continuem comigo aí. Estão ligadinhos aí ao meu pensamento? Os neurônios do coração não pensam no sentido consciente, como o cérebro, mas têm uma capacidade de processamento de informações que pode ser comparada a uma forma primária de pensamento. Isso é a pesquisa que eu fiz aqui. O sistema nervoso intracardíaco, conhecido como mini-cérebro do coração, conta com cerca de 40 mil neurônios, eu já falei isso, que formam uma rede complexa. Essa rede processa informações localmente e pode tomar decisões de forma autônoma relacionada ao controle do ritmo cardíaco e da regulação das funções cardíacas. Além disso, esses neurônios enviam sinais ao cérebro e recebem mensagens dele.
influenciando as emoções, comportamentos e estados mentais. O que sugere que o coração participa ativamente da comunicação corporal e da percepção emocional. Cientificamente, fala-se que o coração sente e decide de forma integrada com o cérebro, por meio dessa interação dinâmica, mas não possui consciência ou pensamento racional independentes como os neurônios do cérebro. O coração pensa no sentido de que possui um sistema nervoso intrínseco complexo, chamado de pequeno cérebro do coração. Isso aí foi o que me encantou. Ou sistema nervoso intracardíaco. Isso aqui eu estou repetindo, né? Que funciona como de forma relativamente autônoma do cérebro craniano. Esse sistema conta com 40 mil neurônios, neurotransmissores, eu estou repetindo mais uma vez, gânglios e estruturas que permitem ao coração não só controlar os seus batimentos, mas também aprender, memorizar, tomar decisões e influenciar o cérebro. E estudos mostram que o coração envia essas informações ao cérebro, que envia mais informações ao cérebro do que o contrário, afetando as regiões do cérebro ligadas às emoções, ligadas à emoção, como a amígdala. A frequência cardíaca e o padrão do batimento cardíaco têm relação direta com a percepção do mundo e o estado emocional, influenciando processos cognitivos e decisões antes do cérebro processar certas informações sensoriais. Portanto, embora o coração não pense como o cérebro, veja, não está dizendo que não pensa, está dizendo que, portanto, embora o coração não pense como o cérebro, ele possui uma inteligência própria que contribui para a percepção, para a emoção e a tomada de decisão no organismo, atuando como um órgão com capacidade neurofisiológica para processamento e comunicação complexa. Não é top, pessoal? Quem está gostando aí? Quais evidências científicas suportam o cérebro do coração? Alguma coisa aqui vai ser repetido de acordo com a pergunta, mas é uma ênfase, é uma forma de eu estar ensinando, de eu estar mostrando, de você aprender. As evidências científicas que sustentam a existência do chamado cérebro do coração vêm principalmente de estudos que demonstram a complexidade do sistema nervoso intrínseco do coração, composto por 40 mil neurônios, o que eu já falei, neurotransmissores e circuitos neuronais independentes. Esse sistema permite ao coração processar informações, aprender, memorizar e influenciar o cérebro. Observem que eu estou também repetindo, mas de acordo para uma resposta a uma pergunta que eu coloquei. Evidências neurocientíficas principais. Observem aqui agora. O sistema nervoso autônomo regula a frequência cardíaca de forma dinâmica e interativa com o cérebro, evidenciado pela variabilidade da frequência cardíaca, VFC, que reflete a relação complexa e bidirecional entre o coração e o sistema nervoso central. A VFC é um indicador precoce de disfunções autômicas e está relacionado a prognósticos de doenças cardíacas e outras condições. Estudos anatômicos e fisiológicos mostram que o coração contém estruturas neuronais que podem modular respostas emocionais e cognitivas, influenciando regiões cerebrais ligadas às emoções, como a amígdala. Pesquisas também apontam
que o coração envia essas informações para o cérebro, que recebe dele, sugerindo um papel ativo do sistema nervoso cardíaco na regulação das funções emocionais e cognitivas. O cérebro do coração é considerado uma inteligência que, apesar de não gerar pensamentos conscientes como o cérebro craniano, contribui para a tomada de decisões intuitivas e respostas automáticas do organismo. Não é lindo, gente? Essas evidências reforçam que o coração possui um sistema nervoso independente e complexo, capaz de processar informações e comunicar-se com o cérebro, o que fundamenta a expressão cérebro do coração na literatura científica. Gente, eu estudando isso, eu chorei, eu me emocionei, porque aí eu fiz essa ligação entre Bíblia e neurociência, falando sobre o coração na Bíblia, o coração aí na neurociência. E aí eu pude processar, né, como realmente, porque Deus pede o nosso coração. Quais as evidências? Alguém já ouviu falar nesses assuntos aí? Alguém quer dizer sim ou não? Quais evidências neurocientíficas apoiam a intuição do coração? As evidências neurocientíficas que apoiam a ideia da intuição do coração envolvem o entendimento de que o coração possui um sistema nervoso de comunicação com o cérebro, e não apenas uma função de bombeamento sanguíneo, que antes eu pensava que era simplesmente para bombear sangue, dar vida, né? Mas na realidade não, no coração existem esses neurônios aí. Aleluia, aleluia. E não apenas uma função de bombeamento sanguíneo. Diversos estudos mostram que o coração envia sinais ao cérebro que influenciam processos de decisão, emoções e percepções intuitivas. Isso é top, isso é maravilhoso. Evidências científicas relevantes. Sistema nervoso do coração. O coração possui seu próprio sistema nervoso, conhecido como pequeno cérebro. Eu vou repetir mais uma vez. Ou sistema nervoso intrínseco cardíaco, com cerca de 40 mil neurônios. É a quarta vez que eu estou falando isso. Isso permite ao coração atuar de forma relativamente autônoma na comunicação com o cérebro e no processamento de informações emocionais. Cadê o povo? Campo eletromagnético do coração. O coração gera um campo eletromagnético que pode ser até 5.000 vezes mais forte do que o do cérebro. E esse campo estende-se por vários metros ao redor do corpo, influenciando o ambiente eletromagnético ao nosso redor. Gente, isso é maravilhoso. Observe isso aqui. Previsões de eventos futuros. Pesquisas demonstram que o coração processa e recebe informações sobre eventos futuros antes que eles aconteçam, sugerindo uma espécie de percepção precoce ou intuição que ocorre por meio dessa comunicação bidirecional entre coração e cérebro. Vejamos aí a influência nas decisões. Estudos indicam que a atividade cardíaca pode influenciar nas decisões subjetivas, moldando nossa sensação de intuição e confiança em nossos julgamentos. Mapeamento do sistema nervoso cardíaco. Cientistas têm mapeado os neurônios presentes no coração, que demonstram pensar de forma autônoma e influenciar nossa fisiologia e respostas emocionais. Essas evidências apresentam uma base neurocientífica
que sugere que a intuição associada ao coração não é apenas uma metáfora, mas um fenômeno real que envolvendo comunicação complexa entre os sistemas nervoso, cardíaco e cerebral, além do impacto do campo eletromagnético do coração. Quais estudos mostram processamento cardíaco antes de eventos futuros? Os estudos neurocientíficos que investigam o processamento cardíaco antes de eventos futuros indicam que o coração pode responder a estímulos ou situações antes mesmo que o cérebro ou a consciência do indivíduo detectem esses eventos, sugerindo uma forma de percepção antecipada ligada ao sistema nervoso cardíaco. Principais estudos e achados. Vejam que eu fiz uma pesquisa top aí, hein? Pesquisas mostram que as pessoas com maior capacidade de decodificar os sinais do coração podem tomar decisões mais assertivas, indicando que o processamento cardíaco influencia a percepção intuitiva que antecede decisões importantes. Um estudo em neurociência registrou alterações nas ondas cerebrais antes e depois do momento da parada cardíaca em pacientes, sugerindo que o cérebro e o coração mostram padrões de atividades que podem se relacionar com percepções de eventos futuros ou quase morte, mantendo recordações vivas pouco antes da morte. Evidências de estudos relacionados à percepção do tempo mostram que o ciclo cardíaco influencia a percepção subjetiva do tempo e a relação a impulsos, e que sugere que o coração participa do processamento antecipatório de informações. Embora a maioria das pesquisas focadas em eventos cardíacos futuros sejam em áreas preditivas, como o uso de aprendizado de máquina para prever eventos cardiovasculares, infarto, insuficiência cardíaca. Coloquei aqui entre parênteses, né? Eles indicam que parâmetros cardíacos refletem condições fisiológicas que precedem eventos futuros de forma detectável. Estudos comprovam que o coração tem 1.100 coraçãozinho aí, né? Estudos comprovam que o coração tem um papel ativo na antecipação e processamento de informações que influenciam decisões e percepções, inclusive mostrando padrões fisiológicos que precedem eventos críticos, como a parada cardíaca. Essa capacidade sustenta a ideia da intuição do coração baseada em processamento neurocardíaco. Estudos neurocientíficos indicam que o coração pode realmente processar essas informações antes de eventos futuros, influenciando assim nas decisões intuitivas. E essas decisões, elas mostram que as pessoas capazes de decodificar melhor os sinais do coração tomam essas decisões mais assertivas. E aí, um estudo registrado em pacientes com parada cardíaca detectou padrões de ondas cerebrais e atividade cardíaca que ocorre antes e depois da parada cardíaca, indicando possível percepção antecipatória relacionada a eventos quase fatais. E também há influências de que o ciclo cardíaco afeta a percepção subjetiva do tempo, influenciando reações e estímulos futuros.
Embora grande parte das pesquisas médicas preveja eventos cardíacos, com o aprendizado de máquina, eles reforçam que o coração reflete sinais fisiológicos detectáveis antes de eventos críticos ocorrerem. E essas descobertas apoiam a noção de uma intuição cardíaca que se baseia em um processamento neurocardíaco ativo e antecipatório. Eu achei isso aí muito top. Previsões sistemáticas sobre sinais cardíacos e premonição. Foram encontradas revisões sistemáticas principalmente sobre avaliação de sinais vitais e predição de eventos clínicos cardíacos e deteriorização clínica, mas não especificamente sobre premonição no sentido tradicional ou intuitivo. Revisões sistemáticas relevantes. Uma revisão sistemática avaliou a capacidade dos sinais vitais intermitentes entre prever deterioração clínica em pacientes graves, demonstrando assim a utilidade dos parâmetros cardíacos para antecipar eventos adversos. Outros estudos revisados demonstram avanços no uso da inteligência artificial e algoritmos de machine learning para análise e predição de eventos cardíacos com base em sinais eletrocardiográficos e outros parâmetros cardiovasculares. Revisões sobre protocolos clínicos para manejo emergencial de dor torácica também avaliam a validez de marcadores cardíacos e scores de risco para prever eventos cardíacos adversos, mas focados em contextos clínicos, não premonição. Observação. Até o momento, não foi encontrada uma revisão sistemática específica que trate diretamente da relação entre sinais cardíacos e fenômenos de premonição ou percepção antecipada de eventos futuros em termos neurocientíficos tradicionais. A maioria das revisões aborda a predição clínica baseada em sinais fisiológicos para intervenções médicas, ok? Vamos aqui às considerações finais, porque aqui foi uma pesquisa que eu fiz, é um artigo científico. Pesquisei aí de acordo com aquilo que eu entendo, de acordo com o meu conhecimento e de acordo com aquilo que eu pude captar, que eu pude entender, eu fui pesquisando, né? Considerações finais. A Bíblia apresenta o coração como o centro da vida emocional, moral e espiritual, onde se pensa, sente e decide. Ele é descrito como a sede do intelecto e das intenções. Não apenas um órgão físico, mas um símbolo da totalidade do homem interior. Por exemplo, em Jeremias 17:9, o coração do homem é chamado enganoso e desesperadamente corrupto, ilustrando sua condição moral e necessidade de transformação divina. Outros versículos mostram o coração como o local da pureza desejada por Deus e onde acontece a renovação espiritual. Salmo 51:10, Ezequiel 36:26. Por sua vez, a neurociência revela que o coração possui um sistema nervoso próprio, o sistema nervoso intracardíaco, que contém milhares de neurônios capazes de processar informações localmente. Embora esses neurônios não pensem como o cérebro, eles influenciam e são influenciados pelo cérebro, formando um diálogo contínuo que afeta emoções, comportamentos e decisões. E essa interação mostra que a ciência reconhece que o coração tem um papel ativo na cognição emocional, influenciando estados mentais e psicológicos. No equilíbrio entre Bíblia e neurociência,
Pode-se entender que o coração, conforme simbolizado na Escritura, remete ao centro da vida interior humana, que abrange tanto as emoções quanto as decisões morais e espirituais. Cientificamente, o coração tem uma comunicação intensa com o sistema nervoso central, reforçando a visão bíblica da sua importância para a integralidade da pessoa. Ambos apontam para o coração como um componente vital, tanto do ponto de vista espiritual quanto biológico, cada um numa linguagem e perspectiva própria que se complementam. Gente, eu amei aquilo que eu pesquisei, tá? É algo muito forte, algo muito legal, algo muito a pensar. E aqui estão algumas referências bibliográficas importantes e recomendadas para o estudo da neurociência do sistema cardíaco, comunicação, cérebro e coração. Aí eu tenho livros e revisões aqui, eu tenho Neurociências Desvendando o Sistema Nervoso, BRMF, Cornell, Bear W, Paradiso. E Fisiologia, LS Cortanzo, artigos e revisões científicas, Neurocardiologia, uma nova abordagem da relação entre o coração e o cérebro, uma dissertação, Universidade de São Paulo, que aborda o papel do sistema nervoso intrínseco do coração e suas relações neurocardíacas. Depois, regulação neural do sistema cardiovascular, centros bulbares, Valentin, estudo sobre centros nervosos que regulam a função cardíaca. Potencial clínico dos neurônios sensorial do coração e sua influência neurofisiológica, PMC. E aqui está uma bibliografia mais aprofundada envolvendo estudos bíblicos, neurociência, que pode ajudar e aprofundar a compreensão do coração na Bíblia sob a luz da ciência. Eu tenho o coração como centro da consciência humana, um diálogo entre a Bíblia hebraica, a psicologia e a medicina contemporânea. Mambrun F. Mildenberg. Depois eu tenho aqui também um site disponível, a http publicações.unifil.br/index.php Rev Teológica. Depois eu tenho Cérebros, Almas e Deuses, uma conversa sobre fé, psicologia e neurociência. Este livro discute a integração entre neurociência, psicologia e fé cristã, examinando como a mente, cérebro e alma são entendidos à luz da ciência e da Bíblia, de Jeeves Malcolm. Depois eu tenho Neurociências e Religião, Vale. É um artigo acadêmico que aborda o diálogo entre ciência e neuropsicologia e estudos da religião, enfatizando interações multidisciplinares. Depois eu tenho outro muito bom, a metáfora bíblica do coração pode ser relacionada com as neurociências. Explora como conceitos bíblicos do coração dialogam com descobertas neurocientíficas, de Andrea Vermont. E outros recursos audiovisuais, como o vídeo Cérebro e Espírito, uma jornada pela neurociência bíblica, de João Paulo Gurgel. E essas referências, pessoal, elas nos trazem uma base muito sólida sobre esses assuntos, sobre essas descobertas, sobre essas noções que abordam o coração, tanto como entidade simbólica e espiritual, tanto como órgão biológico interligado ao cérebro e à consciência humana. E pesquisas sobre comunicação, cérebro, coração e intuição, estudos sobre o papel do sistema nervoso autônomo na regulação do sistema cardiovascular e sua relação com doenças cardiovasculares. E essas referências nos fornecem realmente uma base muito boa para que nós possamos entender este assunto.
Eu espero que vocês tenham gostado. E um grande abraço, um grande beijo para todos vocês. Amém?